E o barulho nos persegue, hein? Onix na área, 19.119 quilômetros. Vou tentar avançar rapidamente com o teste dele agora nos próximos capítulos, uma vez que temos que dar margem para os novos carros que virão aí pelo canal. Confesso para vocês que nesses últimos dias ou meses, acho que chegou a completar um mês, eu tô tentando acelerar as coisas, mas nem sempre eu consigo. Abastecido com etanol, a média de consumo dele, vamos ver qual que é, que eu vou pegar meu óculos no... Vamos ver quanto que é a média. Ó, a média de consumo dele dos últimos 1.000 quilômetros em circuito rodoviário. Aliás, não, essa média aqui é mista ainda, pessoal, daquele último tanque. Tá 10,1 km por litro. Ainda é a média mista do último tanque. Vamos fazer ainda um pouco... Depois eu vou falar um pouco sobre o consumo urbano, tá? Mas hoje é o dia do consumo rodoviário com etanol. É lógico, não vou encher o tanque, como vocês sabem. Vou utilizar o computador de bordo como referência. Esse carro não tem piloto automático, não tem cruise control, então eu vou andar em sexta marcha, mantendo 100 km por hora. E só vou zerar quando chegar no Rodoanel, que é o circuito programado de testes de aproximadamente 53 km ali, né? Então 100 km por hora, esse carro está com dispositivo Connect Car, ou sem parar, não me recordo bem. E aí não vamos parar nos pedágios. Então, para quem é cativo do canal sabe como é feito o teste, os pneus estão calibrados conforme preconiza o manual. E vamos nessa, daqui a pouco a gente volta. Pra vocês terem uma ideia, eu tava andando... Isso aqui é a luz do multimídia, tá? É a luz do multimídia que a gente não consegue mexer. Pera que vem carro. Que é a luz do multimídia que a gente não consegue diminuir o brilho, que vocês sabem muito bem que nessa versão LT2 aqui você não consegue diminuir isso. Vamos lá, vamos nessa. Agora eu vou explicar para vocês por que que eu não zero com... Explicar não, isso aqui já tá bem explicado também, mas por que que eu não zero o consumo de combustível aqui, né? Nossa, tem um vidro quebrado no chão aqui. Justamente por isso. Pra vocês terem uma ideia, olha a altura do Mob perto do Onix, né? Eu tava andando no HB20 2015, agora o automático que nós temos aí no canal, e é impressionante como é mais gostoso andar no HB20 do que andar nesse carro aqui, seja pelo comportamento da suspensão, pelo isolamento acústico, tal, é outra história, assim, por isso que eu falo. E ele custa, se não me engano, a metade do preço desse carro, né? Então, o Onix deixa a desejar nessa questão do habitáculo, assim, do carro não parecer tão bem construído. Mas vamos aguardar sair desse trânsito aqui e vamos conversar sobre consumo rodoviário com etanol. Etanol comum, pneus calibrados com 35 libras, conforme fala o manual do proprietário. Ó, outro Tigão 7 ali tá infestado de Tigo 7, pelo menos por um carro desse naipe tá infestado, né? O valor dele é muito alto, né? E o nosso já vai para o juízo final aí, já vai para despedida daqui a pouco. Eu vou pedir licença para vocês também para me desculpar pelos vídeos de estrada que saíram muito tremidos, mas a sensibilidade da câmera com esse multimídia atrapalha a questão da estabilização da câmera, acreditem. Então não fica tão perfeito o vídeo no Onix como se ficasse perfeito nos outros, né? Mas não fica tão bom quanto deveria e quanto fica, como fica nos outros carros aí, né? Mas logo mais, depois desse vídeo aqui do consumo rodoviário, teremos o vídeo do juízo final do Onix. E hoje também, além de andar no HB20, eu andei na Tracker, né? O pessoal fala que a Tracker é um Onix levantado. Não, pessoal, tem muita coisa diferente. A suspensão é completamente diferente, não é só levantada, a suspensão é muito mais macia, muito mais confortável, os bancos nem se falam. Só os bancos e a suspensão da Tracker já parece que é outro carro, tá? Você já tem uma visão que é outro carro. Aí tem o volante em couro ali na versão Premier, que ajuda bastante a sensação de conforto, e o couro também, aquela imitação de couro no painel, né? Hoje é... que dia? Hoje é uma quarta-feira. Hoje é uma quarta-feira. Tô vendo se é o rodízio do Onix, mas o rodízio do Onix é na sexta. Falar, poxa, se for rodízio eu vou ter que me esconder aqui em algum lugar para dar tempo de passar, mas não foi. Eu confesso para vocês que do desenrolar das últimas histórias para cá, muita coisa mudou no Onix, né? Uma delas é o seguinte: eu comentei sobre o bom comportamento dele na estrada. Eu rodei 1.200 km direto com ele na estrada, né? Praticamente direto, fazendo pequenas pausas.
E aí eu falei muito que o Onix era muito bom na estrada. Porém, pessoal, de todos os carros que passaram por aqui, foi o único que eu senti muita dor nas costas dirigindo esse tempo todo. Então, senti muita dor, principalmente na torácica aqui, porque ele não apoia muito bem. Eu já mostrei aqui, eu vou mostrar de novo. De dia não dá pra ver tanto. Mas a torácica aqui, a parte da torácica, ele não apoia direito. Então fica a parte da lombar meio longe do banco, a parte da torácica mais pra frente. Então eu senti muitas dores depois que eu peguei estrada. Eu tô falando de 1.200 km, eu não tô falando de uma viagem para Campinas daqui de São Paulo. Então 1.200 km é uma distância muito longa, porém eu fiz com todos os carros aqui do canal, praticamente as mesmas viagens, e nenhum deles eu sofri com dores no corpo como eu sofri com o Onix. Então, se eu estou falando isso, é porque de fato é um banco ruim. Se comparado com os outros carros da categoria, é um banco realmente ruim. E se você dirige o carro por poucos quilômetros por dia, lógico que você não vai perceber. E também, se você não tiver experiência de ter dirigido outros carros, talvez você não perceba isso também. Então, se eu tenho pouca experiência, eu tenho pouca referência, né? Então não adianta eu criticar sobre não sabendo o que de fato está acontecendo, né? Só um comentário, um adendo em relação ao Tiggo 7. Eu vi alguns comentários do dia que eu peguei aquela rampa com o Tiggo 7 bem inclinado e o carro começou a distracionar, né? Aí um dos inscritos, que eu não me recordo o nome, que sempre é participativo, gosto muito dos comentários que ele faz, ele falou o seguinte: ah, não, você acelerou o carro demais, não pode pisar no fundo e desacelerar porque aí ele distraciona. Mas eu vou explicar a situação exata. Quando você pega uma ladeira que o carro está distracionando, né, o carro está de fato distracionando, o que você tende a fazer? Você tende a pisar levemente no pedal, bem devagarzinho, e tentar subir com o carro com o mínimo de destracionar possível, né? Destracionando o mínimo possível o carro para ele conseguir vencer aquele obstáculo. Acontece que, dependendo do obstáculo, nem se você acelerar devagar, ele vai subir, ele vai distracionar. Então, acelerando devagarzinho, ele vai distracionar. Isso não tem uma relação só com a potência do carro, mas com as condições do carro, de pneu e por aí vai. E também o carro sendo mecânico, automático, a situação é diferente, né? Você tem um controle maior no carro automático, mecânico, do que no automático, né? Mas por aí vai. Bom, guardadas essas questões, a questão ali era o seguinte: então, acelerando devagarzinho o Tiggo, ele distracionava. Então, o correto para você conseguir, mas isso é dica praticamente off-road, tá? O correto para você conseguir fazer o carro suportar um obstáculo que ele não vai subir acelerando pouco e nem muito, né? Ele não vai, se você pisar no fundo, ele vai distracionar completamente e vai voltar. E se você pisar devagar, ele também vai distracionar e vai acabar voltando. Então, aquela situação ali era uma situação sui generis. Você não tinha condição de fazer diferente. Então, o que é o correto? A única forma de você conseguir fazer o carro subir naquela condição é dando um pé fundo, você acelera no fundo, ele distraciona, e depois, com a força da desaceleração, o tanto que você pisou de pedal de forma invertida, quando ele retoma o curso do pedal, ele sobe, ele tem uma força que é da desaceleração e faz subir o carro. Então, naquele momento ali, se não fosse daquela forma, eu não conseguiria fazer o carro subir. É lógico que aquilo ali foi um teste específico, era só entrar na rua um pouco mais rápido e subir o ladeirão, sem que deixasse que o carro partisse da inércia. Mas aquele caso específico era a única forma que tinha de fazer o carro subir numa situação daquela, tá? Voltemos aqui ao Onix, né? O Onix realmente ele tem esse conjunto de motor e câmbio que surpreende, porém o restante do carro, talvez o multimídia também surpreenda positivamente, mas o restante do carro deixa a desejar. Eu vou comentar depois no juízo final. E eu já quero que vocês, se vocês puderem, deixar a nota que vocês acham que eu vou atribuir a ele aqui, lembrando tudo que nós passamos até então, né? E eu fui bem claro no teste, tentei ser ter o máximo de clareza possível. É óbvio que, feliz ou infelizmente, pessoal, não faço só isso aqui da vida. Gostaria de poder só fazer isso aqui da minha vida, que é uma grande paixão que eu tenho, fazer isso, mas não deixa de ser, mesmo sendo uma paixão, não deixa de ser extremamente cansativo, e às vezes eu acabo repetindo ou deixando de falar coisas que de fato eu senti e que são complementadas aí por vocês nos comentários abaixo. Por isso que é tão importante comentar, é muito importante. Agora, perceberam por que eu não zero consumo quando eu saio de casa? Senão seria demais, né? Os últimos 1.002 quilômetros rodados, que foram pelo menos 95% na estrada, ele fez uma média de 10,7 km por litro, lembrando que sentamos a bota, né? Andamos muito rápido, mesmo
ali com picos de 180 km por hora, que foram os capítulos dos últimos vídeos aí. E esse último consumo aqui, o Trip B, é da última perna da viagem mais a soma da cidade, que aqui você pode colocar pelo menos 50% cada um, tá? Que foi a média final aqui do último tanque. Bom, o carro está abastecido com álcool, como eu falei, com etanol, com um pouco mais de meio tanque, como vocês podem observar. E vamos ver se a gente sai desse imbróglio aqui. Nessa situação excepcional aqui, quando você freia no trânsito devagar, por conta do freio tá bem borrachudo, ele não funciona o assistente de rampa. Aqui uma subida, e aí você tira o pé do freio e ele desce, tá? Então, para você acionar o auxiliar de partida em rampa, você tem que pisar bem mais forte no pedal para entender que o carro realmente parou. Bom, agora só que eu estou conseguindo acessar aqui a Anchieta. Vou pegar a pista lateral da Anchieta, ligar o Apple Car e vamos engatar a sexta marcha a 50 km por hora. E ele trafega tranquilo aqui a pouco mais de 1000 giros. Lógico, sem afundar o pé, só dando um peteleco no acelerador. Ó. Tá em sexta a 50 por hora. Todo mundo me enxerga perfeitamente aqui dentro do carro, justamente por causa do multimídia. Então me enxergam perfeitamente. Apaguei ali olha, eles asfaltaram esse pedaço da marginal da Anchieta. Isso aqui é uma boa característica do Onix, ó. Eu não tô pisando no acelerador, uma descidinha leve, tá em sexta marcha e ele tá empurrando o carro para trafegar sem acelerar. Por isso que foi tão bem no teste de consumo. Para você que está chegando agora aí, tem uma playlist completa desse carro, inclusive com teste de consumo rodoviário com gasolina, que nós já fizemos. E agora, hoje nós vamos fazer com etanol. 19.124 km. Pegamos com 16.800. Já rodamos aí mais de 2.000 km. Nossa, eles asfaltaram esse pedaço aqui, ficou muito bom, muito gostoso de andar. Agora, outra boa característica do Onix é a direção dele, que é muito direta. É até demais direta, assim. Ele é tão direta que ela é tão direta que ela, no mínimo golpe que você dá, no mínimo de diferença que mudança de direção que você dá no volante, ele sai já acabou o asfalto, ele muda de faixa. Isso é bom. Em alta velocidade, às vezes até chega a incomodar um pouquinho, pra vocês terem uma ideia, porque fica muito sensível mesmo. Você não consegue nem descansar a mão no volante, assim. Descansar só com o braço, que ele vai acabar indo para um lado, entendeu? Hoje tá bem cheio aqui. Espero que o nosso circuito programado Rodoanel esteja mais vazio. O freio é aquele freio que afunda no pé. Ó, aqui na subida, ó, eu tive que engatar quarta. Quarta ainda é fraca para essa subida, hein? A 70 por hora. É lógico, né? Eu tô falando para retomar a velocidade, né? Eu tava em sexta, ó, quinta ele sobe, mas ganhar velocidade ele não vai ganhar, né? É por isso, na verdade, que eu vejo muita gente me questionando como é que eu faço esses carros andarem tanto na estrada, né? A questão é a seguinte: giros elevados para extrair toda a potência do motor, ou a faixa de torque ideal, que você tem que consultar no seu carro aí e saber como é que vai fazer para ele andar, porque não adianta eu falar ali atrás eu tava a 60 km por hora, 60 km por hora a 50 km por hora em sexta marcha, porque estava no plano, só para não gastar combustível. Agora, a partir do momento que você precisa de desempenho, você precisa aprender a cambiar o carro de modo que os 80 cavalos, 82 cavalos apareçam no pé. Uma questão importante, né? Para você ter uma ideia, por exemplo, quando você está transitando num carro automático, se você não fizer um carro automático, por exemplo, 130, 140 cavalos, quando ele está a 2.000 giros, às vezes, ele está com uma potência de 1.0, né? Ele só vai... os carros têm uma potência que tem a ver com a faixa de torque também, com a disponibilidade de torque em baixas rotações, né? Então, o Onix pro dia a dia é um carro bom, mas tem muitas marchas mesmo, e você tem que aprender a cambiar para que fique divertido de dirigir, se você quiser dirigir de forma mais esportiva. Lembrando que não é essa a proposta deste carro aqui, né?
Uma outra questão que eu deixei bem claro para vocês é que o ar-condicionado aqui nesse carro, ele rouba bastante potência do motor. Lógico, no 1.0 é mais sentido de uma forma geral, mas aqui eu senti ainda mais do que nos outros 1.0. Talvez pela a própria potência do ar aqui, que na posição 1 já gela o carro, né? Ali, inclusive o Onix e a Tracker, quando tem ar manual aqui, né? A potência 1 já gela completamente o carro e é forte demais, assim. Poderia ser um pouquinho mais fraco para você receber só um ventinho aqui. Eu tô na posição 1, já tá saindo bastante vento aqui, de modo que possa incomodar quem só quer um ventinho bem leve. Não tem um frescorzinho assim, não tem. A velocidade 1 é equivalente, por exemplo, à velocidade 2 de um HB20 ou de um Argo. Lembrando que HB20 e Argo também gelam bastante na posição 1, mas eu falo a questão do vento mesmo, que aqui sai mais. Mas uma coisa eu tô curioso, eu quero que vocês deixem aí nos comentários que nota que vocês acham que eu vou atribuir a ele, hein? Porque o que vocês acham aí de tudo que nós vivenciamos? Lembrando que essa aqui é a versão 1.0 aspirada LT2, que acrescenta alguns itens de conforto na LT, que é aqui basicamente a chave presencial com o start-stop e o farol com acendimento automático. Tem mais algumas outras coisas que eu não me recordo bem, mas trafega suave, a sexta marcha é fundamental para todo 1.0, e eu que, na minha ignorância, achei que o 1.0, a sexta marcha fosse ser xoxa a ponto de ficar andando em quinta. Olha eu, hein? E não, ela empurra o carro, eu tô na sexta aqui há um tempão, ó. Ela empurra o carro muito bem. Então, agora há pouco eu precisei fazer uma frenagem mais forte, como eu tava andando bastante no Tigo e no HB20, eu senti o carro mergulhar assim, me deu um susto. Eu falei, putz, já tive que reduzir no câmbio aqui para ele parar com mais desenvoltura, né? Então é aquilo que eu falo, se eu andar o dia inteiro, viajei 1.200 km no Onix, nada de atrapalhar aqui nada de imaginar que o freio fosse ruim, é só pegar outro carro que você fala, meu Deus, é como se esse aqui não tivesse freio, entendeu? Não tem densidade de pé, que eu costumo dizer para vocês. Assim que eu pegar o rodoanel, eu vou desligar o ar-condicionado, que nosso teste é feito assim. Eu sei que vocês me falam muito sobre fazer o teste com ar condicionado, mas não ficaria igual entre todos, em razão de N questões aqui do trajeto. Dia de muito frio, eu não vou conseguir deixar o ar ligado e por aí vai. Então é mais fácil sentir calor do que sentir frio, e também pela questão de todos os carros que passaram pelo teste foram feitos da mesma forma, né? Foi tudo feito da mesma forma. Estamos acessando aqui a alça para o rodoanel. Pregado no chão nas curvas. Falei sobre esse comportamento durante todo o teste também. A carroceria não inclina zero, ela não inclina nada, a carroceria. É só se você sentar a bota mesmo, entrar, quando começar a pensar em capotar, que ele vai inclinar. Agora, mesmo em sexta se acelerando, com ar-condicionado, aqui que eu falo, ó, freiei, mergulhou aqui, e nada do carro demonstrar que fosse parar. Não tem aquela famosa pinçada que eu falo pra vocês, né? Desliguei o ar-condicionado. Nossa, vou... Oi! Nossa! Vocês viram isso? Tá voando tudo do caminhão aqui, as partes. Sorte que não danificou nada o carro. O cara tá dando uns altos ali pra ele parar. Vamos ver se... Vocês viram? Vamos ver se a gente vai conseguir fazer ele parar. Vou sair de trás dele. Bom, tô em sexta marcha. Vamos acessar os trips. Ops. Tá bem cheio aqui, mas eu acho que não vamos ter problema, ó. Zerando o trip B. Trip B zerado, zerando o trip A, que já tinha mais de 1.000 km.
Lógico que vai ter uma diferençazinha entre o Trip A e o Trip B em razão do carro estar em movimento, que vocês sabem muito bem. Estou retomando a velocidade em sexta e vamos começar aqui os últimos capítulos do Onix. Esse pedaço de cimento aqui do Rodoanel, ele copia bastante as imperfeições pro asfalto, mas de forma confortável, assim, não dá soco, né? Ele vai dando uns kickzinhos assim, como se fosse um carro rebaixado, mas nada que desabone a suspensão dele, especialmente na estrada, que é um carro bem baixo e bem gostoso de andar na estrada. O comportamento na estrada aqui não tem nada a ver com o da cidade que eu tava tendo agora. Primeira média de consumo, ó, 17,18 km por litro com 2 km rodados, hein? Será que vai surpreender tanto quanto surpreendeu com gasolina? Vamos lá, a cada 10 km mais ou menos nós voltamos aqui. Os primeiros 5 km já bateu 20 km por litro quase, hein? Esse carro é econômico demais, demais. Aquilo que eu vinha falando, né? Na descida, você não precisa segurar o acelerador, assim. Ele desliza bastante bem. É isso que favorece as médias impressionantes de consumo, viu? Eu até fiquei com vontade de fazer uma média 80. 80 dá para trafegar numa estrada como essa aqui tranquilo, que é a velocidade de limite aqui de 100. E vamos ver quanto que ele tá, ó. 19,2 km por litro de etanol nos 7 primeiros quilômetros rodados. Vou pegar o subidão agora. Vou manter em sexta. Subidão, aproximando do pedágio. Subiu com 19 km por litro e desceu com isso, aliás, e chegou no topo com 17,1 km por litro, né? Já está de bom tamanho. Próximo do pedágio, a quilometragem é de mais de 10 km rodados. E vamos acompanhando aqui. Eu não fiz o chute dele, mas agora, bom, eu ia chutar 18 km por litro. Se ele fez 23,5 na gasolina, eu ia chutar 18 no etanol. Mas acho que ia ser muito otimista. Mas eu vou manter aí porque era o que eu realmente ia chutar. Acabei não falando para vocês. Saindo do pedágio, retomando devagar, como sempre fazemos com todos os carros, tendo ou não controle de velocidade. Nossa, ele deu uma acelerada esse fastback aí que fiquei impressionado. Vai ter um estreitamento de pista também, mas eu creio que não vamos diminuir a velocidade. Ultimamente tem muito estreitamento de pista aqui, ó, mas continuaremos tranquilos aqui e calmos nos nossos 100 km por hora. Aliás, estou quase 105 já, ó. Vamos diminuindo. Como ele trafega bem solto, a velocidade vai crescendo rapidamente. Observem vocês que a cabine também é bem silenciosa, né? Mesmo nesse trecho do Rodoanel aqui que venta bastante. 12,6 km, 12,7 agora, 17,8 km por litro de etanol. Vamos ver se vamos ter que diminuir a velocidade. Ah, parece que não. Continuamos aqui na boa. Ó, não tive que diminuir apesar das pedrinhas batendo no nosso carro. Achei que ia estreitar de novo a pista. Eu dei uma comidinha de faixa aqui do lado esquerdo. Aí tem um radar aqui, ó, a 100. O dia que a Hyundai e a Fiat colocar a sexta marcha no Argo e no HB20 e no Argo
vai mudar toda a história desses carros aí, especialmente na estrada. Sempre isso, né? Sempre queimadas. Reduzi para 97 ali, porque o caminhão entrou na minha frente, mas nada que atrapalhe o nosso teste. Ultimamente isso aqui tem ficado bastante cheio aqui e muitas queimadas, né? Acelerar um pouquinho aqui só para passar o caminhão. Já vou reduzir só porque tem carro atrás. Hoje está um pouquinho mais movimentado aqui. Agora vamos reduzir para 98 por aí. Senão vai ficar deselegante, desigual o nosso teste. Sexta marcha carrega ele bem na subida, mas a direção é precisa, milimetricamente precisa. Milimetricamente precisa. Vamos ver como é que tá o consumo? Quanto vocês acham? 17,2 km rodados, 17 km por litro de etanol, 17,1 agora. Depois do subidão, hein? Até que não tá, apesar do dia tá quente, aqui dentro do carro o carro é bem arejado, não tá tão calor e inclusive tá ligado a circulação interna, mesmo sem ar-condicionado, né? Vou deixar o cara tá grudando aqui atrás, deixar ele passar por aqui mesmo. Para vocês que conhecem bem aqui, o nosso pedágio, aquela caminhonete Frontier tá escrito Electric. Será que é elétrica? Pedágiozinho. Pedágio não. Radar. Sempre eu falo pedágio. Radar a 100 km por hora, que esse carro não tá vendo, eu acho. Esqueceu do radar. E agora pegamos o túnel aqui, ó. Pessoal, já falei que tem um canal no YouTube, é demais, né? Tem alguns shorts aí do Tigo 8 na estrada, tal. E aí ele chegou 200 km por hora, 202 km por hora, 203. Aí um rapaz falou assim: que mentira, imagina que um carro... Mas é muito legal ouvir isso. Imagina que um carro estaria 200 km por hora a 3.300 rotações. Você vê como que é uma coisa tão distante da nossa realidade, né? Que ninguém acredita. Aí o outro fala assim: imagina, tá passando devagarzinho os caminhões do lado direito, não é possível que essa velocidade é 200. Eu acho engraçado assim como as coisas se apresentam, né? Eu tô aqui gravando um tempo maior para vocês, direto. Pra vocês observarem que eu fico constantemente próximo dos 100 km por hora, assim. Especialmente quando o carro não tem cruise control, né? Piloto automático. Vamos a mais uma parcial aqui. 25 km rodados, 17,6 km por litro. Ó, trip A e trip B, diferença de 100 metros, nem 100 metros.
quanto tá a velocidade média. Velocidade média 98 km por hora. Um pouquinho mais alta do que a gente sempre vê por aqui, né? Para vocês terem uma ideia, ele está fazendo um consumo melhor do que o Kwid, né, que fez 17 km por litro de etanol nesse trajeto. Agora, por que colocar o limitador de velocidade e não o piloto automático, cruise control? Não sei por quê. É uma besteira muito grande, muito grande. Nossa, o cara vem chutado ali. Subidão de novo. Impressionante a disposição dele em sexta, tá? Levando em consideração que é um carro 1.0 3 cilindros, né? Renegade 1.8 aspirado. Aspirado não, é diesel esse aí. Ou é 1.8 com suspensão elevada, que o cara levantou bastante ali. E aí, mais uma vez comentando aqui, comentando os comentários dos shorts, né? Tem um short que eu tô falando dos faróis do HB20 lá 2023, nós testamos que os faróis são muito ruins, né? E os faróis baixos, né? Aí o sujeito começou a falar que eu era um ignorante. Observem vocês, que eu era ignorante porque era para usar o farol alto. Se o farol baixo não era suficiente, era para usar o farol alto. E quando você tem assim qualquer coisa que toma uma repercussão um pouquinho maior, né? Para vocês terem uma ideia, a frequência de visualizações do canal tá de aproximadamente 260 mil, parece, visualizações por mês, né? Vocês imaginam quantas pessoas visualizam os vídeos e o quanto eu acabo aprendendo bastante com elas do que fazer, que eu aprendo bastante com vocês também, e do que não fazer, de jeito nenhum. E aí, antes também, nos primeiros testes, eu não fazia essa introdução que eu faço. Eu falava assim, hoje eu vou falar dos pontos negativos. Aliás, eu não falava nem hoje. Eu falava capítulo dos pontos negativos, hoje eu vou abordar os pontos negativos, alguma coisa assim, né? E aí, algumas pessoas caem de paraquedas no canal nesse vídeo dos pontos negativos, por exemplo. E aí ela fala assim, por que você comprou esse carro? Se você não gostou dele, vende, ficar falando mal dele na internet. Aí antes, quando tinha um pouco mais de tempo e eram poucos comentários, eu conseguia responder todos, tal, eu ia respondendo nos próximos capítulos. Mas eu tô de olho em tudo que vocês comentam, agradeço muito, mas é engraçado porque por que você comprou um carro que você não gosta? O carro nem é meu, né? Mas eu acabo citando no primeiro vídeo, né? Nos primeiros vídeos. Agora eu tenho que falar, a maioria dos capítulos eu faço uma introduçãozinha, né? 31,5 km, 17,7 km por litro. Show de bola, não é? Show de bola. 229 de autonomia, 98,5 km por hora de velocidade média e 100 km por hora, que é a velocidade que estamos nesse instante. Esse aqui tem os entroncamentos da ponte. E o banco fica pegando aqui nas costas de forma desconfortável. 35,2 km rodados, 18 agora, oscilou entre 18 e 18,1 km por litro de etanol, meus caros. Etanol. Estamos no terça parte do teste, quase concluindo. Para quem é cativo do canal sabe que são 53 km aproximadamente. Esse cara vinha numa velocidade incrível, deu uma diminuidinha agora que nós passamos entre o caminhão.
plano, ele oscila entre 25 e 30 km por litro, ó, o consumo instantâneo, a 100 km por hora, entre 23 e 30. Observem vocês, aqui um pouquinho de subida, 25, entre 25 e 30 que ele ficava ali, agora pegou uma subidinha. É impressionante, esse é o instantâneo, né? Agora vamos para o consumo médio. 18,1 km por litro, 39,2 km, faltam 14 ou 15 km por aí. A iluminação do Paflon dele não é tão ruim, né? Pessoal, deixa o like, se inscreve, compartilha. Essa conta é difícil, hoje é um dia de semana, é uma quarta-feira, 20 horas e 18 minutos. Estou aqui gravando para vocês, para a gente saber exatamente o que você e eu vamos comprar. Então se inscreve aí, deixa o like, clica no like e ajuda aqui a pagar o combustível que seja. Eu sinto falta quando o carro não deixa o velocímetro digital junto com os dados de consumo, né? O Argo faz isso, o HB20 não faz, porque ele não tem nem velocímetro digital nessas versões de entrada. E esse aqui também, ó, ou você coloca no trip, no consumo, ou você coloca na questão no visor de velocímetro digital. Isso eu acho muito ruim. Ficar mexendo, né? Tem gente que gosta de ver os dados de consumo o tempo todo. Eu, então, que estou o tempo todo fazendo teste, sempre gosto de passar para vocês. É até mais fácil de gravar. A sexta marcha também dá aquela sensação de conforto tão grande, porque tem abafa demais a acústica do motor, né? Melhora demais a acústica do motor. Então você também vai sentir um sono incrível andando a 100 km por hora nesse milzinho aqui, viu? Vai dar sono. Observem vocês nessa câmera aproximada, o quanto os faróis iluminam bem, mesmo sendo faróis monoparábola, comuns como o do HB20, ó. O farol alto troca para o baixo, né? Uma lâmpada só, mas a diferença aqui do campo de atuação dos faróis é muito melhor do que no HB20. E observem também o quanto ele ilumina bem, as lâmpadas são bem mais potentes. Não são primor de iluminação, mas são potentes, são bem melhores do que no HB20, tanto em ângulo de ataque quanto de intensidade da iluminação. Aqui os murunduns, ó. Os murunduns ele copia bem. Olha a diferença da câmera distante, como não mostra talvez a realidade dos faróis, né, que eu falei, ó. Então, os faróis aqui iluminam bem. Subidão de novo, estamos nos aproximando do final do teste. Mais um teste sendo realizado aqui. E eu vou fazer suspense quanto aos últimos capítulos aqui. Eu vou deixar agora pra gente ver mais ou menos quanto tá. 47,6 km rodados, uma média de 17,7 km por litro nesse subidão aqui. Esse é o trip A, o trip B também é a mesma coisa. São 100 metros de diferença, mas o consumo está idêntico. Último pedágio na área, mergulhadinha no freio, como sempre. 40 km por hora, 19.192 km. Ih, vai atrapalhar o nosso teste. Vai atrapalhar o nosso teste. Tivemos que parar. Muito transparente com vocês. Vamos ver quanto tempo nós vamos levar para isso. Bom, ó, só para mostrar então, tava com 51 km, 17,5 agora quilômetros rodados, 17,5 km por litro, né? E aí vamos ver, liberou, acho. Vamos ver. Vamos ver, o nosso passou. O nosso passou. Então vamos... Ó, caiu para 17,4 agora. Vou jogar a sexta para ir devagarzinho. E vamos passar pelo nosso duplo S e concluir o teste. Mas ficou ali, não ficou nem 30 segundos parado, né, pessoal? Não interfere no teste. Aqui não adianta ir pra cá, ó, que troca pra direita de novo. Radarzinho a 60 km por hora. Primeira perna do S já foi feita.
Nossa, é impressionante como a direção dele é direta, ó. Olha isso. É direta e tem estabilidade, hein? Esse aqui tem rodas 15. Imagina o Premier com rodas 16. Deve ser ainda mais pregado no chão. 16 ou 17? O Premier? Boa pergunta. Bom, vamos começar as marcações aqui. No chão. Primeira marcação. Segunda marcação de seta para entrar. E a terceira marcação tá ali. E nosso odômetro marcou 17,8 km por litro, 53,3 km rodados. 17,8 km por litro de etanol, meus caros. Tá próximo ali do T-Cross nesse percurso. Porém, ainda acho que, se levarmos em consideração a potência, o T-Cross ainda foi melhor, né? Mas é um dos campeões aqui de economia desse trajeto. Bom, meus caros, mais um teste de consumo para nós. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam, deixa o like, compartilha. Até nossos próximos capítulos. Fui!